Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing para Idiotas, onde todas as semanas falamos sobre marketing, negócios, tecnologia, inteligência artificial e esta semana vamos falar sobre pagamentos. Marketing por idiotas. O meu nome é Miguel Rão Vieira e, como sempre, estou aqui acompanhado com o Frederico Carvalho. Olá, olá. E esta semana o Diogo está doente, por isso temos connosco dois convidados muito especiais, um amigo e um early adopter do nosso podcast, o grande Luís Gama. Para quem não sabe, diz lá às pessoas. Bom dia. Para quem não sabe, o Luís Gama é um dos profissionais de marketing mais relevantes do país, com mais de 30 anos de experiência, sendo atualmente o Chief Marketing Officer da Unicre, uma empresa que trabalha todos os dias para revolucionar os pagamentos em Portugal e no mundo. E para tomar conta do Luís, porque ele não o deixam vir sozinho, veio o Pedro Brilhante, responsável de comunicação institucional da Unicre. Olá, Pedro. Olá. Para alguém tinha que vir tomar conta dele, é tão importante que tenho que fazer esta parte. A malta do marketing precisa sempre de alguém para tomar conta deles, não é? Eu em particular, já vou ver porquê. Ou seja, só virem uma campainha significa que o Pedro está a dizer acaba, para, e tu finges um ataque cardíaco ou coisa qualquer do género. Ele faz bem esse papel. Ok. Hoje vamos falar sobre as novas tendências e produtos a nível de pagamentos e como a inteligência artificial está a transformar os pagamentos, da análise de risco à biometria, e vamos também falar um pouco de e-commerce na sua generalidade, porque os pagamentos acabam sempre hoje em dia no digital por estarem um bocadinho associados aqui à parte das vendas de e-commerce. E pronto, Luís, vamos lançar-te aqui a bola. Como é que está faço a primeira pergunta para lançarmos o tema e depois começamos a partir daqui uma conversa, está bem? Como é que está o comportamento do consumidor a hiperpersonalizar a relação das marcas com os clientes? Olha, antes de, e aproveitando aqui a presença do Pedro, não me esquecer de agradecer o vosso convite, que é realmente um gosto. Eu sou um early adopter, ouço o podcast praticamente desde o início. Não, já recomendaste, desde uma explicação. Essa é a parte mais relevante da apresentação. Costuma ser a minha preferência e o meu companheiro em alguns treinos que vou fazendo, que eu gosto bastante de correr. E realmente é um programa muito interessante, muito bem disposto e que de uma forma muito simples passa mensagens muito relevantes, especialmente para mim que sou relativamente recente neste mundo do marketing, ok? Relativamente à questão que colocas, que é algo que nem sempre é trabalhado nesta área dos pagamentos. Normalmente quando falamos de hiperpersonalização tendemos a olhar para aquele momento da passagem da comunicação em que queremos comunicar com alguém e queremos comunicar da forma mais adequada àquele indivíduo que queremos impactar. Nos pagamentos isso é hoje uma realidade também, ou seja, o pagamento que era algo que aparecia de uma forma simples, fixa, quase um momento chato e perturbador no momento de pagamento, uma experiência de pagamento, e que se torna aquele mais importante na verdade para qualquer negócio, é hoje passível de ser personalizado e é hoje muito importante que seja trabalhado e que seja adequado ao consumidor, ou seja, que seja personalizado. O exemplo é muito simples, aconteceu até recentemente, eu gosto sempre de trabalhar com exemplos, que faço todo um processo de compra de uma coisa que se chama Lion Seats no Sporting, e depois quando vou pagar, a forma de pagar que eu preferia estava sempre escondida, era a última. Escolhia uma opção para fazer o pagamento de uma determinada forma e a minha opção de pagamento era a mais complicada de chegar, e portanto queria-me ali um momento chato. Mas isso não é uma questão mais do lado do site e não propriamente da gateway de pagamentos? Na verdade, eu acho que é um tema de integração. Portanto, tudo isto é passível, não vale a pena dizer que as coisas são complicadas, que não são. É mesmo um tema de lhe darmos a atenção e de termos em linha de conta que o nosso consumidor, que o nosso cliente é a pessoa realmente mais importante, e eu tenho que pensar nisso em todos os momentos deles, não só no momento, se quisermos na fase inicial em que eu quero conduzir até àquele momento que para mim é o importante, que é ele escolher algo que eu tenho para lhe oferecer, mas não esquecer que todo o processo é importante. Obviamente que a parte logística final é fundamental, mas o momento-chave é sempre o momento de pagamento. É aquele momento que não há uma segunda oportunidade. Se corre mal, eu abandono, entretanto entro numa reunião e já não fiz o pagamento e vou comprar no outro site. Portanto, é aí que é um dos exemplos que eu queria dar. Mas esse exemplo que estavas a dar do Sporting, acho que os dois sorriram logo. Claro, quer dizer, percebeu-se logo. Uma boa fase. Mas acho que é perceber. Portanto, eu chego à página e depois o que acontece? É o normal que tens numa gateway de pagamentos. Tens os meios de pagamento todos listados, em sequência, não interessa a minha preferência. Mas porque ele já me conhece, ele prioriza. Poderia fazê-lo, não faz. Okay. Eu queria transmitir era o exemplo sobre o tema da hiperpersonalização a todos os níveis, relativamente àquilo que é a experiência do consumidor. Portanto, não trabalhá-la só
naquilo que é a vertente mais habitual, senso comum, que é ter comunicação target muito personalizada para o consumidor, mas ter essa personalização que chamamos aqui muitas vezes de hiperpersonalização em todos os momentos-chave. E o momento-chave é um momento de pagamento, é um momento de fidelização. Acima de tudo, é um momento ali muito emocional, que é a fase em que eu vou despender aquele montante que muitas vezes é significativo. Sim, esse cara, para mim, personalização significava não me deixar fazer algumas compras. Ou seja, haver ali um momento em que ele diz: olha, Miguel, não dá, esta não dá, esta não dá. Sim, mas quando pensamos do lado do negócio, a perspectiva tem que ser exatamente como é que eu posso transformar esta experiência o mais simples, o mais segura, que aliás é um aspecto fundamental nos pagamentos, cada vez mais fundamental na medida em que a transição para o digital é cada vez maior. Portanto, o número de pagamentos que se fazem com wallets digitais e, portanto, no mundo online, digamos, é cada vez maior. Portanto, sabemos que aí por maioria de razão, o tema de segurança é cada vez mais importante e, portanto, não nos esquecemos que esse momento de pagamento é mesmo chave e tem que estar muito afinadinho, muito hiper personalizado. Pedro, tenho uma pergunta para ti. Força. Para comentares uma declaração do Luís. Sim, vamos tentar. O Luís, numa recente entrevista, disse que a Unica prefere não ser first mover, mas sim mover-se com segurança. Numa entrevista que deu à Digital Insight. Uma vez que tu tens este departamento da responsabilidade corporativa, ou seja, tu tens sempre delicado, etc. Um exemplo concreto, eu sei que ele está desejoso de comentar, mas um exemplo concreto onde essa abordagem poupou seguir uma tendência e eventualmente essa tendência depois acabou por falhar e vocês ficaram mais tranquilos por isso. Sobre o que é isto da segurança, não é? Pronto, a primeira segurança é eu não poder falar de fracassos ou de situações que nós seguimos e depois acabamos por seguir um outro momento, não é? Esse é um dos trabalhos de percebermos que o barco se move de forma constante e ativa e que as coisas vão funcionando. Aí é muito isso que estavas a dizer, não dando um exemplo específico, porque obviamente são relações de negócio, mas obviamente há momentos em que tu estás a apostar mais num determinado serviço ou numa determinada vertente que acreditas que vai ser a tendência daquele momento e que o próprio mercado te vai mostrando que podes seguir outras vertentes e outros modelos. Aquilo que nós acreditamos e naquelas em que nós acertámos de facto é que esta relação, por exemplo, que o Luís estava a falar do Buy Now Pay Later, é uma relação que veio para ficar e que tem uma expectativa clara do cliente, por exemplo. E nós temos que a seguir, e aqui é essa também a relação que vamos falando com os negócios. Já não é só uma percepção de eu disponibilizar isto ao meu cliente para ele poder depois escolher ou não, é uma relação clara de perceber que o cliente tem essa expectativa e já vai podendo escolher entre fazer a compra neste site ou naquele prestador de serviços ou no outro que tenha esta disponibilidade de forma eficiente, rápida e obviamente que ele também tenha confiança no pagamento que vai fazer. Vocês acreditam que o cliente tem de ser educado nestas coisas? Porque, por exemplo, eu já ouvi da vossa parte, se não estou em erro, ano passado ou há 2 anos, a questão do parcelar. E começámos a dividir pagamentos, mas eu ainda não sinto que isso já seja algo que os portugueses aceitaram. Não sei se o português consumidor ou o lojista, não é? O dono da loja que se calhar ainda não aceitou. Qual é o desafio neste momento? Para termos tudo parcelado cá em Portugal. Vou começar só a comentar aquilo porque aquilo é mesmo importante. E a Unica, com a instituição de pagamentos, portanto, aliás, o setor financeiro em particular tem aqui uma responsabilidade crescida, no ponto de vista em tudo o que tenha a ver com segurança e confiança, e portanto que é realmente uma marca neste setor. Porquê que eu digo isso? E na verdade acreditamos muito nisso. A Unica tem 51 anos, fez este ano. Não é? Legal, não é? Portanto, é fundamental que façamos as coisas bem, façamos as coisas com confiança e façamos as coisas bem à primeira. Isto é, o nosso consumidor do lado de lá não está muito preocupado que nós sejamos os primeiros a levantar e que levantemos a bandeirinha uma semana, 2 semanas, um mês antes. O que é fundamental é que quando disponibilizamos as soluções, elas deem verdadeiramente resposta ao negócio, deem resposta a todos os estados e, portanto, não levantem problemas ou pequenas dificuldades ao negócio ou ao consumidor. Portanto, daí o tema não tem que ser a correr, tem que ser no tempo certo, dê resposta objetivamente àquilo que é a necessidade do negócio e do consumidor, digamos aqui de quem faz o pagamento, mas que sejam soluções seguras e robustas. Portanto, daí esse comentário, e vou defender-o tanto, é um bocadinho marca da organização. Depois, relativamente ao Buy Now Pay Later, não é? Portanto, estavas a referir isso. Sim, ou do parcelar. E termos começado isto, nós começámos o projeto talvez em 2022 e lançámos em 2022, ali em agosto, de forma faseada, portanto, num piloto controlado, portanto, com alguns comerciantes.
isto é uma solução que, se quisermos um bocadinho como o Contactless ou como outras opções, não é? Andam aqui uns anos a crescer devagarinho e de repente dão um salto enorme. Portanto, isto tem muito a ver, é uma questão geracional. Nós estamos aqui agora, se quisermos, é um produto novo, estamos numa fase de comunicação, como em qualquer produto, se quisermos um ciclo de um produto, estamos ainda muitas vezes numa fase de criar ou explicar ao negócio que ele tem aquela necessidade, muitas vezes não se apercebem. Aliás, é interessante, muitas vezes quando estamos a levantar o argumento para o porquê de ter uma solução de Buy Now Pay Later, os negócios olham, e alguns que não decidem avançar já, o argumento é porque os meus clientes não precisam. Exato, falam pelo cliente e não... Não, porque estão a olhar para a solução, o Buy Now Pay Later, que é realmente uma solução que nos mercados onde já existe há uns anos é uma solução muitas vezes com uma cota de mercado elevadíssima, porque realmente é uma solução, eu diria quase a melhor solução que podíamos inventar. É a solução, o consumidor paga, no caso da solução Buy Now Pay Later, que não é crédito, não é? Portanto, por isso é que é a diferença. Não há juros, portanto, o consumidor, quando paga... Explica-nos a solução. Então, começando pelo princípio. A grande vantagem desta solução é que se eu tenho uma compra, normalmente uma compra que não me interessa fazer pagar de imediato na totalidade, estamos a falar tipicamente compras de valores mais elevados, imaginando que eu vou fazer uma compra tipo de 600 euros, não é? Comprar comprar uma dúzia de ovos ou 2 dúzias de ovos, mas imaginando que vou comprar, olha, por exemplo, os óculos, não é? Portanto, que me custam 600 euros, é uma compra elevada. Normalmente não faço todos os meses, faço há 2 em 2 anos ou coisa do género, e eu posso parcelar aquilo em até 6 vezes. No nosso caso, a solução que nós temos até 6 vezes. E, portanto, significa que eu vou pagar 100 euros todos os meses, tranquilamente, não andei ali à diária. Então, mas isso é o Buy Now Pay Later? É o Buy Now Pay Later. Isto é o Buy Now Pay Later. Então é parcelar. Eu compro agora e pago parcela. Daí o nosso produto até se chama parcela já com o Nicre, não é? Sim, mas então este produto, isto é uma espécie de um rebranding do produto, ou não? Não, sempre foi Buy Now Pay Later. É um conceito. Buy Now Pay Later é um conceito. Boa. Okay? Então não é o produto. Há várias marcas. O produto é o parcela já. Há várias marcas. No nosso caso, o produto e a marca da nossa solução de Buy Now Pay Later é o parcela já. Parcela já com o Nicre. Portanto, o que é que acontece aqui? O cliente paga em parcelas, não paga juros, portanto, os mesmos 600 euros que iria pagar one time, paga em 6 prestações, não é? 100 euros. O comerciante garantiu-lhe uma venda que provavelmente podia não ter feito, porque o cliente podia ter dito: vou pensar um bocadinho melhor. A gente já sabe o que é que acontece quando o lixo vai pensar melhor, não é? Vai sair de porta fora e se calhar a probabilidade de entrar naquela é pouco, ou entrará noutra, ou se calhar nunca vai entrar. E portanto, o consumidor garante uma receita de 20%, 30%, 40%, dependendo da margem que for sobre aquele bem. E paga uma comissão, neste caso de que nós chamamos de uma comissão de factoring, que é porque nós pagamos na totalidade ao comerciante, ele recebe logo os 600 euros descontado dessa comissão de factoring e o consumidor vai pagando os 600 euros sem qualquer juro durante estes 6 meses. Essas comissões andam ali, são valores consideráveis? É uma comissãozinha pequena? Aliás, até são valores que, tendo em conta que o custo do dinheiro, vamos chamar assim, as taxas passivas têm aumentado, o pricing é o mesmo de há 3 anos, portanto não mexemos sequer ainda no pricing. Aquilo basicamente incorpora o facto de anteciparmos o pagamento ao comerciante e depois recebermos o dinheiro ao longo dos meses, não é? E também a componente de risco, que está muito controlada, porque é uma das preocupações que nós temos, daí também o nosso produto ter um período máximo de 6 meses, portanto não estamos a fazer parcelamento a 12 meses ou 24. Existe valor máximo? Existe um valor máximo de exposição que nós temos com o cliente, ou seja, no momento uma operação que demora 30 segundos, acontece num terminal de pagamento físico ou online, e fazemos ali uma análise de risco imediata, portanto a operação demora 30 segundos, também tem esta vantagem, não é um processo longo que eu vou preencher um folheto, um formulário para poder. Sim, portanto, na hora, acontece em cima do TPE, depois podemos partilhar feito até para impulsos, não é? Convosco, e posso partilhar no vosso WhatsApp o videozinho que mostra como é que funciona. Mas a grande vantagem desta solução é essa: é permitir ao consumidor fazer uma compra e pagar ao longo do tempo, sem juros, sem encargos adicionais, e ao negócio matar a venda e fazer um aumento, incrementar no fundo também até as vendas em termos de valor. Sobre o tema do Buy Now Pay Later, 2 perguntas. A primeira, começaste a comentar o tema da objeções, possíveis objeções, e como o nosso mercado não está muito habituado a esse formato, que é um formato que eu tenho ideia que é mais forte no Brasil. Não sei se há outros mercados. Há mercados onde é muito forte. O Brasil é um, a Turquia também. Há mercados onde aquilo só pagam com Buy Now Pay Later. Sim, eles até gasolina pagam parcelado, não é? Tipo, chegam à bomba e isto é para parcelar. É uma prática que está enraizada e que, mais uma vez, do ponto de vista, havendo a responsabilidade da gestão financeira, que é o mesmo que acontece em muitas outras frentes da nossa vida, é fundamental essa responsabilidade que todos temos que partilhá-la e temos que estar conscientes dela, mas realmente é o melhor negócio que eu posso
fazer, que é, estou a avançar com uma aquisição de algo que me faz falta, estou a pagar ao longo do tempo, muitas vezes em função até da vida desse próprio bem, e o comerciante recebe o pagamento Mas imediato. a pergunta que eu queria fazer no tema das objeções é relacionada primeiro, como é que nós semeamos, uma vez que o nosso consumidor português está muito sensível ao crédito, e um dos argumentos é isso é um crédito disfarçado, como é que a Unique responde a isso? Isso é uma pergunta. E a segunda é, sendo que nós não estamos habituados a este sistema de parcelamento, como é que se incute nos comerciantes, não me refiro às pessoas, dos comerciantes, que isso poderá ser uma vantagem para o utilizador? Tu deste um exemplo que é, mas fecha já uma venda, não? Ou seja, tiras um para cima, mas em função das objeções que vocês têm, que outros argumentos é que estão em cima da mesa? Então, duas perguntas fantásticas e que são o cerne disto. Primeiro tema, responsabilidade nestas soluções, e aí a Unique tem realmente esse papel, e é muitas vezes o first mover, se quiseres, da solução no seu formato de massificação. First mover. No seu formato massificado, ou seja, não uma coisa de vou lançar aqui qualquer coisa só para dizer que foi o primeiro a levantar a bandeirinha. Claro. Nunca. Mas sim, preparar, ter a certeza que do ponto de vista de regulação a coisa está correta, que do ponto de vista de segurança está bem, que o produto está bem formatado, e que o desenhamos para fazer crescer junto dos nossos clientes e dos nossos consumidores. Eu volto a reforçar o produto. Como é que nós não queremos aqui, se quiseres, uma pressão adicional no consumidor? A nossa solução funciona em cima de cartão de crédito e débito. Isto é, o cliente, para fazer a compra num terminal de pagamento físico, que é o exemplo mais imediato, usa, por exemplo, o cartão de crédito, onde ele já tem uma responsabilidade. Portanto, ou seja, ele vai usar parte do plafond que o cartão de crédito tem. Ou seja, o cartão de crédito tem, imaginem, 3.000 euros, portanto, ele faz uma compra de 600 euros, nós fazemos o lançamento do primeiro montante nesse cartão de crédito e depois vamos lançando os outros. Ou seja, não houve um incremento de disposição do cliente. O cliente já tinha uma disposição que alguém lhe deu, o emissor do cartão, de 3.000 euros. E, portanto, já tinha uma capacidade natural para suportar até 3.000 euros, e nós vamos lançando ali. Isso é no caso do crédito. Mas no cartão de débito. Porque nós somos um país de débito. Os nossos clientes, os consumidores portugueses em particular, preferem claramente o cartão de débito. A grande maioria fazem pagamentos com cartões de débito. E, portanto, isso criava aqui uma dificuldade em todos os clientes, os consumidores que não têm um cartão de crédito, não poderiam usar esta solução. E, portanto, também permitimos que seja no débito e, portanto, na conta ordem do cliente. O colocarmos um prazo de 6 meses, uma exposição máxima de até 1.500 euros, também tem essa preocupação. Ou seja, se eu for fazer uma compra de 10.000 euros, não vai funcionar aqui, e aí realmente merece um processo de análise de crédito de raiz, que nós fazemos também aqui, mas para estes montantes, e portanto dessa responsabilidade. O segundo tema, como é que o mercado adota e qual é portanto, os argumentos para a colocação no mercado. Passam muito por este, que é permitir aos negócios aumentarem a sua rentabilidade. Todos os negócios precisam de aumentar a rentabilidade e precisam ter boas ferramentas. Esta é claramente uma boa ferramenta, se bem usada. E há aqui um período de adoção que acontece como qualquer outra solução. O argumento, mais uma vez reforço para os negócios, é a possibilidade de aumentarem vendas e de aumentar o ticket médio de uma venda. Diz-me uma coisa, no Brasil o modelo é o mesmo que cá em Portugal, ou seja, pelo que tu dizes, neste modelo o comerciante tem de aceitar receber parcelado, ter essa hipótese no seu TPA ou na sua... No Brasil também é assim, ou seja, todos os comerciantes onde se parcela aceitaram isto, ou isto é algo que é feito com o banco e o cliente pode parcelar onde quer que esteja a comprar? Olha, eu vou dizer, não conheço a realidade toda do Brasil, sei apenas que estes mercados, e somente agora nos últimos tempos, quando começámos a lançá-lo, fomos familiarizando mais com eles, que é um processo normal de pagamento, de parcelamento, muitos deles em cima de cartão. Nós, Unique, também temos um outro negócio, um negócio de emissão de cartões com a marca Unibanco, em que o nosso cartão também tem a própria possibilidade de dividir o pagamento. Isto é, qualquer compra acima de 150 euros eu posso dividir até 3 e posso comprar em qualquer lado do mundo. Exato, porque se eu estiver com o meu cartão de crédito, eu parcelo numa apetecer. Pronto, mas isso é preciso que o cartão de crédito tenha, ok? Tenha isso, não é? Na medida que o cartão de crédito não tem isso, o cartão de crédito é uma coisa que é eu pagar mais tarde e aí estou sujeito a juros, não é? Quando eu faço uma compra no cartão de crédito e não paga 100% no final do período do extrato, eu vou pagar juros. No caso de parcelar, e eu pego aqui no exemplo do Unibanco, que é um exemplo que existe muito no Brasil também, que é o próprio emissor de cartão oferece a possibilidade de parcelamento. Era isso que eu estava a perguntar, exato. Eu posso fazê-lo também e, portanto, eu diria que no Brasil tens os dois mundos e traz muito mais, eles são fantásticos a lançar soluções inovadoras destas de parcelamento. E diria, uma prática muito habitual, como dizias, parcelar em tudo.
Pedro, há bocadinho o Luís fez esse comentário, mas não é chamado a comentar o que ele disse. Faço os comentários ao Mas por acaso calha bem, não é? Agora temos aqui contraditório, contraponto. Não, eu estou curioso no tema da transformação digital. Que ainda por cima, como é multimarca, ou seja, tem um agregado muito grande, que é este tema de equilibrar a herança de 50 anos, ou seja, a herança institucional corporativa com um pensamento disruptivo de fintech, ainda por cima tem vindo a aparecer muitas no mercado. Que é isto? O que é que vestir ao sono? É a concorrência? São os novos produtos? É a nova tecnologia? Não, o que nos tirou o sono é o que nos foi tirando do sono, obviamente, há aqueles que fizeram parte do Unicre durante estes 50 anos. É o cliente final, são os nossos comerciantes com quem nós lidamos na parte do acquiring e são os nossos clientes na parte do cartão de crédito, proporcionar-lhes o maior número de soluções possível para que o negócio deles, neste caso do acquiring, e que as pessoas que utilizam o cartão de crédito possam ter o maior número de soluções possível. Aquilo que o Luís estava a dizer há pouco, e nós também temos este foco, é de permitir que as pessoas tenham um planeamento melhor do dinheiro que têm, seja o consumidor final na utilização do cartão com esta parte do trividir e de perceber que tem uma possibilidade de dividir os seus pagamentos em 3 vezes e, portanto, ter um planeamento mais à longa com maior conforto, tanto para os comerciantes que percebem que disponibilizando isso a possibilidade de parcelamento, neste caso em mais frações, sem a necessidade de o cliente também ter essa cobertura dos juros e, portanto, não lhe ficando mais cara a compra por isso, que tudo isto permite que as pessoas tenham um planeamento diferente na sua vida relativamente aos gastos que vão tendo, sobretudo aos gastos maiores, que é aqui que nós entramos, e essa é o que nos tira o sono, é isso. Retirando o Buy Now Pay Later, onde é que está o pensamento? Onde é que dirias que está o pensamento fintech? De rapidez, velocidade. É poderes pagar de qualquer forma, em qualquer lugar, de forma segura, seja com o teu telefone, com o teu smartwatch, com um cartão. Ou seja, não precisas hoje de ter o cartão físico contigo para conseguires pagar em qualquer lado, em qualquer parte do mundo, e isso funcionar de forma segura, tu não ficares ali pendurado e a coisa não funcionar de forma. Eu só comentar que as vending machines também queres comentar? Não. Só que as vending machines, por exemplo, na Universidade do Alves no IPAM, já só aceitam o cartão e já não aceitam as moedas. Exatamente. Coisa que eu tenho pena, confesso que gostava de ter as duas, as opções. Ou seja, estamos claramente a caminhar no caminho mais digital. Mas, olha, deixa-me só fazer uma pergunta ainda relativamente ao tema anterior. Um ano depois de Buy Now Pay Later, cerca de um ano depois, certo? Um ano e tal. Sim, um ano e bem. O que é que correu bem e o que é que correu menos bem? Olha, sendo muito sincero, acho que estas coisas é importante partilharmos aqui todos. Continua a ser o nosso produto estratégico, portanto a Unicre definiu para os próximos 3 anos na solução de acquiring, ou seja, no nosso negócio de acquiring, o Parcela já como produto estratégico, porque há aqui uma janela de oportunidade enorme, que é o facto de nós termos conseguido colocar o Buy Now Pay Later no terminal físico, ou seja, não é no online, onde também temos, não é? Onde já havia outros players, é no mundo físico onde acontecem ainda a grande maioria das transações e usarmos os meios de pagamento mais simples. E, portanto, estamos a aproveitar isso. Está a correr bem, continuamos a apostar nele. Tínhamos objetivos do ponto de vista de gestão de risco que estão a correr muito bem. Portanto, era isso. Qualquer negócio destes, o problema é sempre a sinistralidade, porque cada coisa que corre mal, depois tens que fazer 20 ou 30 que corram bem para compensar aquela que corre mal. Isso está a correr bem. Do ponto de vista de colocação no mercado, temos mais de 3.000 lojas neste momento de estabelecimento já com a nossa zona de Buy Now Pay Later, o que é também um número impressionante. Surpreendeu também pela positiva, o valor médio das transações está muito cá em cima, ou seja, nós tínhamos uma compra média imaginada ali na ordem dos 200 e tal euros, anda perto dos 600, portanto a compra média está acima. O total da compra. Sim, a compra média que é parcelada, ou seja, aquela compra que o cliente faz para depois parcelar, anda ali na ordem dos 600 euros, e o prazo também está encostado aos 6 meses, ou seja, também achávamos que ia andar ali nos 3, 4 meses, na verdade subiu um bocadinho. Portanto, isso são coisas boas. O que não está a correr também é o número de contratos que são feitos, por exemplo, por loja, e passa muito por esta forma como eu negócio olho para aquela ferramenta que me colocaram ali. E aí nós temos que, a responsabilidade é sempre nossa, obviamente não é do consumidor, não é? Porque é que não fazem alguma coisa, nós do ponto de vista de comunicação não estamos a fazer ainda tão bem para lá chegar. Eu vou só partilhar aqui um exemplo convosco. Eu entrei numa loja de suplementos, como eu gosto de correr, de vez em quando compro assim umas barras e umas coisas do género, e é um indivíduo que eu acho que é um empreendedor muito forte. Ele tem o Buy Now Pay Later, fui eu que o coloquei lá. Uma vez fui lá e convenci-o, ele colocou. Mas não faz o número de contratos que eu achava que faria sentido, porque eles vendem aqueles produtos, aqueles banhos enormes de proteína, disto e daquilo. Tudo somado custa 300, 400 euros. Quem compra aquilo dura-lhe 3, 4 meses. E na altura, quando falámos, ele achava que aquilo era fantástico para vender, e quem comprava parcelava e ia pagando à medida que eu consumindo. E eu dava a explicar porque é que ele não teria. Ele dizia, porque a minha equipa que está aqui na loja ainda não percebeu
Eu tenho que arranjar uns objetivos para isso. Porque eu tenho que estar a acompanhar o cliente. E quando o cliente está aqui e está a olhar para um boião desses de proteína que custa 100 euros, não é? Mas eu estou-lhe a falar e explicar o que é aquele. Mas ele está a olhar para o do... Tu tens que perceber pelo canto do olho, ele está a olhar para o outro, que é o que ele gostava mesmo de comprar. Eu ter que lhe arranjar uma solução em que ele não vai gastar o dinheiro mal gasto, porque ele vai gastar 100 ou 150 euros uma coisa que não é bem aquilo que ele queria. E eu tenho ali uma que custa 300 e que eu ganho 30% ou 30% ou 35%, a margem que for naquilo, mesmo que eu partilho com que neste caso com o produto Buy Now Pay Later, os tais 5 ou 6% de comissão, eu vou ganhar muito. E o que está a faltar é um bocadinho esta capacidade de matar a venda. Tenho só mais duas perguntas em relação a isto. A primeira, então achas eu acho que que vai contratar o serviço. Estava a aparecer. Eu já vos disse isto há um ano e tal, quando estávamos naquele evento. Eu disse: eu não percebo como é que as pessoas não estão todas a fazer isto neste momento, todos os comerciantes, não é? Porque eu acho que realmente é um problema. Achas que há um problema de comunicação do comerciante em loja? Ou seja, ele tem lá uma coisa a dizer: epá, paguem 6 vezes sem juros. Nós já experimentámos e temos o autocolante, temos um stand-up, colocamos, etc. Mas na verdade isto passa muito por aquele momento em que quem está a fazer o atendimento ao cliente percebe que o problema dele não é a fila que está e não tem que despachar o cliente, epá, é o que ele quiser, vai comprar 100 euros, está ótimo. Não, ele está a gastar aquele dinheiro, mas perceber se é mesmo aquilo que ele precisa, se é algo que tem mais valor. Portanto, eu acho que passa muito por conseguirmos explicar o valor acrescentado que traz. E nós temos vários indicadores, há muitos estudos. No outro dia vi um mais recente que eu tinha até tomado aqui a nota, que isto agora apagou-se, mas acho que é o da Deloitte, que explicava que os consumidores que usam Buy Now Pay Later, as lojas tendem a aumentar as vendas até 40%. Exatamente por isto, porque não deixam sair o consumidor, porque vendem, mas vendem um produto que é o que ele quer e é o que eu gostava de vender de valor acima. E falava também que cerca de 60%, este era de um outro relatório clique, cerca de 65% de quem fez uma compra de Buy Now Pay Later, que é o exemplo que temos no Brasil, habitua-se e gosta, e sempre que houver prefere aquela opção de crédito, vamos chamar assim, a uma alternativa que seja preciso preencher o tal papelinho, esperar umas horas ou um dia ou dois para ter o crédito, para além de que depois muitas vezes em loja é um bocadinho inibidor, ou seja, eu estou a pagar, uma coisa é eu ter que estar a preencher um pedido de crédito na loja, outra coisa é coloco um cartão de cidadão, coloco um cartão de crédito ou débito e em 30 segundos tenho o processo feito. E a última pergunta sobre este tema: quando é que isto está disponível para business to business? Ou seja, por exemplo, eu sou prestador de serviços e eu faço serviço aos meus clientes. Eu posso fazer uma fatura ao cliente e diga: paga-me isto com Buy Now Pay Later e ele, empresa, pagar-me em 6 prestações. Está disponível. Portanto, a fatura, quem faz é o comerciante. O comerciante é que faz a fatura. Eu, neste caso, sou o comerciante. Nós compramos, isto na verdade é um negócio de factory, que há aqui por trás. Nós fazemos o pagamento ao prestador de serviços, que emitiu a fatura ao seu cliente, e depois nós é que vamos cobrar naquelas mensalidades ao teu consumidor. Pode ser um consumidor final ou pode ser um outro prestador de serviços. E temos isso. Aliás, estamos a montar uma solução, não vou avançar aqui muito agora, mas em particular para um nicho de mercado onde as margens não são muito elevadas, mas que agregam compras e permitem parcelar, porque aí a margem já permite cobrar a comissão de factoring que está aqui associada. Bom, estava com a ideia que ainda não era possível fazer isto business to business e a nível de serviços, porque eu, por exemplo, no meu caso, e muitos dos nossos ouvintes também são freelancers, design, etc., temos de cobrar 3.000 euros ou 4.000 euros a um cliente. Tu vais emitir a fatura pela totalidade. Imita a fatura na totalidade e digo: agora pagas isto às prestações. Agora o problema destes senhores que estão ali. Exato. E às vezes é um problema. Infelizmente não é um problema muitas vezes, mas é um problema às vezes, porque faz parte da. Ou seja, então eu podia andar a vender. O crédito é nossa responsabilidade, a responsabilidade, o risco de crédito, pronto, é nosso. Eu podia andar a vender avanças há 6 meses. Se fazia PECs, 6 meses, pagas a pronto. Como é que nós fazemos? Nós temos um processo de controle de risco muito grande em cima destas operações e para perceber, inclusive, se há situações que podem acontecer de determinados negócios que possam entrar numa situação de fraude. E, portanto, não só. Muitas vezes, por exemplo, quando há um comerciante que nós sabemos que está num setor que tem uma margem muito baixa e possa optar por isto, merece-nos uma análise especial, não é? Se a margem dele são 2 ou 3 ou 4% e opta por uma sessão destas, pode-nos levantar aqui algumas questões. E depois vamos monitorando toda a rede, porque isto começa a ser escala. Então, 3.000 lojas já fazem aqui uns milhões valentes de vendas e umas dezenas de milhares de grandes de contratos, e portanto temos que monitorar isto com muita atenção. Tema da segurança. Eu ia propor, Miguel, não sei se queres fazer mais uma pergunta sobre Buy Now. Eu depois, durante o almoço, faço aqui algumas perguntas. Eu acho que mandemos vir qualquer coisa, almoçamos aqui. Bom, eu ia propor mudarmos aqui de categoria de tema para a inteligência artificial
Artificial e Inovação, comentando uma recente entrevista dada, mas calma, Pedro, não é para chamar a atenção coisas que o comentador Luís, o que é que tu achas? Exatamente. Não, mas nós tivemos um dos últimos convidados, foi o Manuel Dias, o diretor de tecnologia da Microsoft, e eu achei interessante que, também para fazer a ponte do outro episódio, mas para algo que vocês disseram publicamente, que foi a introdução do Copilot da Microsoft, trouxe melhorias da produtividade interna. E as duas questões que eu tinha eram, bom, primeiro, então, qual foi o maior ganho dessa nova adoção? Não é? Uma vez estamos a falar de inteligência artificial, mas a segunda foi quais foram as principais objeções, porque existem sempre normais resistências da equipa. Olha, posso comentar, nós já utilizamos inteligência artificial, aliás, isto é uma resposta que quase toda a gente dá, nomeadamente neste setor, há muitos anos, ou seja, nomeadamente em tudo o que são modelos de análise de risco, portanto, AI preditivo, fazemos-lo há muitos anos e com muito sucesso, e o que notamos é que cada vez mais os modelos têm que ser retreinados com uma maior frequência, com maior velocidade, porque as alterações são profundas a todos os níveis, em particular depois do período de Covid, ainda continuamos a falar disto, mas realmente a alteração do modelo dos modelos de consumo mudaram muito e, portanto, aí já usamos há muito tempo. Se quisermos neste AI generativo, o que estamos a usar mais é na componente de serviços, também é o processo normal. Mais uma vez, nós aqui não avançamos furiosamente a usar AI, portanto estamos a usar na vertente de serviços. Na parte mais de produtividade pessoal, temos um projeto interno onde estamos a criar as fundações para podermos fazê-lo de forma segura. Portanto, okay. estamos a falar dentro. Eu ouvi, por acaso esta última ouvi o do Manel, okay. Portanto, e revejo-me, nós somos muito alinhados do ponto de vista da tecnologia Microsoft, desde eu antes de ter o marketing tive a tecnologia, e tínhamos uma opção de simplificar a nossa arquitetura tecnológica, muito orientada a standards Microsoft, por razões óbvias, porque tornava a coisa muito mais fluida dentro de casa, entre o utilizador final, claro, o cliente, etc. E portanto temos Copilot, temos o Copilot full, digamos assim, para um grupo restrito de utilizadores. Eu uso Copilot dentro de casa, portanto, com aquele modelo que o Manel explicava, em que os dados estão dentro do tenant da Unic, não sai para fora, temos isso muito, muito robusto. Aliás, sendo nós PCI DSS, temos que salvaguardar isto, não temos hipótese. Assim, claro. Mas, o que é que eu, pegando a tua pergunta, o que é que nós, portanto, estamos a criar as fundações para dentro de casa termos várias áreas, e depois também é um tema de velocidade de adoção, e há sempre pessoas que são mais ágeis ou não a adotar. O que sinto muitas vezes é que faltam um bocadinho use cases, que é aquilo que nos, a mim em particular, e penso que a maior parte de nós funciona bem, é mostrar use cases como é que isto funciona bem. Por exemplo, o Pedro, eu vou já passar a palavra ao Pedro, que eu estou sempre a lançar em particular a ele, à Patrícia, à equipa de comunicação, que são as áreas óbvias para usarem a inteligência artificial. Tu quando começaste a falar do Copilot, ele começou logo a tremer, a pensar, mas é o que é que podem fazer. Os nossos fornecedores já usam, portanto, as agências com que trabalhamos e portanto, já usam. Do nosso lado, o que sinto é que faltam casos de uso. E falta quebrar um bocadinho uma barreira à adoção e àquela resistência natural do género. Eu sei fazer isto, não preciso de para nada, não preciso de para nada. É um bocadinho isso. É um processo de aprendizagem. É um processo de aprendizagem para toda a gente neste momento, não é? Eu achei muito interessante, Pedro, não sei se podes parar um bocadinho, que é o passo, ou seja, o passo de, ok, vamos introduzir esta nova tecnologia e como é que vamos fazer? Uma das soluções foi o projeto piloto para X pessoas. O outro foi criar SOPs, guias, não sei se playbooks, não sei o que vocês fizeram, não sei se é possível detalhar um bocadinho mais, a pensar que se uma nova empresa não tem ainda um apoio tecnológico desta natureza, como é que pode fazer? E no caso, Pedro, não sei se podes dizer, eu estava muito interessado no tema das resistências, porque não é só no tema da AI, isto acontece com tudo que é novo, não é? Como é que vocês. Eu vou deixar o Pedro, este tema das resistências. O Pedro é um bom exemplo e é uma pessoa que pode partilhar bem a sua perspectiva da coisa. Mas o que é que nós fazemos é realmente o tema de parcerias. Ou seja, nós trabalhamos aqui em particular, temos estado a trabalhar com a Microsoft para fazer a preparação e depois o rollout de um projeto que nós somos 250 colaboradores e, portanto, obviamente, uns mais no atendimento ao cliente, outros mais em produto, outros em área comercial, claro. Preparar, por exemplo, suporte, e é uma das frentes, nós temos imensa documentação de produtos, de apresentações nos famosos SharePoints, ou seja, um dos casos que estamos a preparar é aquela informação está toda devidamente indexada, preparada para que eu sou um comercial, recebo um pedido vosso para apresentar uma proposta de Buy Now Pay Later. Com a ajuda de um agente, posso preparar, como o exemplo que o Manel dava, era o exemplo dos múltiplos agentes que eles têm na Microsoft, e claro. Nós temos que fazer a mesma coisa, é que fazer um agente para apoiar o responsável de vendas ou o agente comercial que está perante um cliente, poder lamber aquela documentação toda, aquelas apresentações, aqueles formulários e preparar a proposta. E é isso que nós estamos a fazer, é neste caminho que estamos neste momento.
criar os casos de uso, o tipo de agentes e com parceiros, porque nós não dominamos tecnologia, mas dominamos os casos de uso. O tema das resistências vai sempre surgir, elas, do ponto de vista da tecnologia, não existem. Portanto, eu acho que há 2, 3 anos, quando surgiu, sim, andámos aí todos a experimentar. 23 foi um ano de experiência, 24 já começaram a aparecer algumas soluções. Claramente, em 25 temos que conseguir tirar partido disto, mas é preciso quebrar algumas resistências que naturalmente se vão formando dentro das organizações. E aí, Pedro, tu és um. Eu sou um bom exemplo de resistência, não é? Sou um bom exemplo. És resistente. Sou no nosso caso, ou seja, da parte que me toca no dia a dia, eu sou um bocadinho resistente ainda à utilização de determinadas ferramentas da AI. Mas porquê? Porque, por exemplo, está-me sempre aqui a lançar o desafio, Pedro, temos que fazer vídeos com base em figurinos da AI que vão falando com as pessoas e termos mais vídeos, mais motion, mais capacidade de transmitirmos aqui as mensagens do ponto de vista da comunicação interna. Falando aqui menos da parte institucional, mais da relação interna com o nosso cliente interno, com os nossos unlockers. E eu, de facto, continuo a achar que às vezes eu consigo fazer aquilo mais depressa, sendo nós a fazermos os próprios vídeos e a conseguirmos transmitir uma mensagem mais orgânica do que testando aquelas plataformas que nós estamos a utilizar, mas vamos fazê-lo. Tu acreditas que consegues trazer mais qualidade ainda do que a AI neste momento? Como ela está hoje, acredito que sim. Okay. Porque conseguimos colocar o fator de cómico, conseguimos trazer ali algumas situações mais orgânicas e isso eu acho que ainda tem uma eficiência maior. Para aquilo que o Luís pretende, que é esse o desafio que vamos ter que abraçar agora já, é a relação da eficiência, ou seja, como é que conseguimos fazer isto de forma massificada. É um trade-off, não é? E a relação com a ferramenta estar mais ativada. Eu confesso ser como somos da área criativa, não é? Temos esta vontade de ir fazendo e meter a mão na massa e de testar e das coisas irem correndo mal, que é assim que nós depois também vamos aprendendo. Eu ainda sou, como estava a dizer, um bocadinho resistente, mas acho que vêm aí coisas maravilhosas para nos ajudar. Acho que quando as ferramentas estiverem afinadas, sobretudo nestas partes de que o Luís estava a dizer também, nós na relação interna temos muitos documentos internos que estão disponíveis para os colaboradores e, portanto, a partir de agora, dos próximos tempos, estamos a desenvolver uma ferramenta interna que nos vai permitir, pesquisando o nosso problema, ele vai nos dar, com base nos documentos internos, as soluções que nós precisamos para resolver aquele problema, onde é que estão os documentos que nós precisamos para tratar daquele processo. Portanto, isto está tudo mais automatizado, são coisas onde a criatividade não conta para nada e, portanto, isto vai ajudar imenso, mas eu continuo a achar que há sítios onde a criatividade tem que estar e acho que a evolução das ferramentas vai ser extraordinária, vai ser brutal. Também tem de quem vai estar aí. Tem de ser uma coisa assim mais ou menos saudável, não é? Há uma força que tenta a inovação a todo o custo e depois há outra força, calma lá, vamos resistir aqui um bocadinho. Mas quase evangelizá-lo, já estou a sentir. Isto é um mundo perfeito e eu gosto particularmente disto, que é desafio e há perspectivas diferentes. Mas eu acho que o Pedro em breve estará vencido. Sim, é certo. Eu volto, porque é mais recente e tu referiste também a entrevista do Manel da Microsoft que falava o tema da criatividade, ou seja, e acho que num dos vossos primeiros, ou pelo menos talvez os primeiros, sim, programas em que falaram de inteligência artificial, alguém também falava em particular sobre o setor da comunicação, que isto não ia limitar, não ia reduzir postos de trabalho, antes pelo contrário, ia criar um intervalo, um fosso maior entre quem já era muito bom, passou a usar uma ferramenta que era muito superior e, portanto, o que não nivelava, ou seja, não nivelava, antes afastava, que é quem era medíocre, suficiente, continuaria a ser suficiente menos, e quem era muito bom passava a ser ainda melhor. E portanto eu acho que é um bocadinho isto que vai trazer, mas eu não sou criativo como a Pedro, portanto sou menos sensível a estas coisas, mas acho que a artificial vai trazer muita criatividade. Por acaso passei a acreditar que quem era muito bom vai conseguir produzir mais muito bom. Ou seja, antigamente produzia menos porque tinha pouco tempo, menos esforço e tal. Fred, dá-lhe. Primeiro só fazer aqui um pequeno contexto para seguir depois para uma pergunta que envolve agências. Mas na sexta-feira estava a comentar um pouquinho off, mas agora que falaste de tema criatividade, fui à conferência dos anunciantes, cujo tema era Better Marketing. Eles tinham lá um módulo chamado Crossfire. E a pergunta era precisamente essa, que era se a inteligência artificial ia matar a criatividade. Então colocaram 2 profissionais a comentar contra e outros 2 profissionais a comentar a favor. Mas antes pediram à audiência para votar ao vivo.
E a grande maioria dizia que não, que a criatividade, que a inteligência artificial não ia matar a criatividade, ou seja, corroborando o que o Manuel e agora tu foste dizendo, e é interessante esta percepção. E pegando o tema da criatividade e para algo que foi uma declaração que tu deste, Luís, sabe, vou buscar muito o passado, não é? Mas é para. Não foi ele, foi a inteligência artificial, foi chato. Mas que eu acho que mas agora tem que ser mesmo o Luís, porque quer dizer, não sei se passou por ti, Pedro, mas que eu achei interessante o seguinte. Numa escolha recente, numa entrevista desta Marketeer, que foi uma agência que vocês escolheram, que é a Triber, por acaso conheço. Eu achei engraçado que uma das frases que tu disseste foi que eles, uma das escolhas foi porque eles fugiam à proposta do briefing inicial. E eu achei isso muito interessante porque revelou aqui uma abertura estratégica, quase um momento disruptivo para quem faz a candidatura. E a minha pergunta para ti é: que tipo de cultura interna permite assumir este risco com confiança? Olha, nós temos tido, surpreendentemente, até para mim, eu estou há 30 anos no setor financeiro, tive muitos anos num banco, nos principais bancos, que é acionista também da Unicre, e estou desde 2011. Estiveste no Millennium BCP, certo? Portanto, e depois, desde 2011 na Unicre, onde já tive várias responsabilidades, desde a área de serviço a clientes, tecnologia e agora marketing. Nós temos uma cultura de arriscar, por acaso bem superior àquela que eu imaginava. E vou dar um exemplo concreto, não só este do Buy Now Pay Later, porque fizemos diferente quando andava toda a gente a fazer Buy Now Pay Later para o mundo online. Obviamente também não podemos fugir às claras desta vida, etc. Nós fomos descobrir uma coisa no mundo físico. Porquê? Porque olhamos para o cliente final, para o freguês, como se costuma dizer, e sentimos que era ali que eu precisava. Então, a maior parte das transações estão no mundo físico e não há uma solução de Buy Now Pay Later no mundo físico, é ali que está, vamos fazer. Há bocado perguntavas como é que temos pensamento fintech. Não temos que ter. Nós vamos buscar uma fintech, passamos a ter pensamento fintech. Aqui trabalhamos com a Parcela Já, com o nosso parceiro. Esses sim têm um pensamento fintech e, portanto, nós passamos a ter também, porque eles estão connosco. Sobre o desafiarmos e, portanto, temos essa capacidade para nos desafiar e para inovar. O exemplo mais recente é o Pix. Okay? Nós trouxemos o Pix para Portugal. Mais uma vez, não quisemos ser o primeiro, já havia aí 2 ou 3 presenças muito exploratórias. Trabalhámos bem a coisa, do ponto de vista do regulador também, e lançámos uma solução que é inovadora, que nos permite diferenciar. Normalmente os fornecedores de soluções de pagamento nacionais estão todos muito limitados àquilo que é a oferta que o processador local, que é a CIBS, oferece, e portanto nós fomos buscar uma solução fora, com parceiro, neste caso com o Brasabank, trouxemos para Portugal, inovámos e vou-vos ser sincero, tivemos que desafiar um bocadinho algumas resistências a vários níveis para trazermos já o Pix e não esperar para que viesse para todos. Os clientes precisavam, nós temos quase 1,5 milhão, 2 milhões, considerando alguns que estão de passagem, consumidores de brasileiros, portanto têm nas mãos um cartão que lhes permite usar dinheiro que está no Brasil, não está no cartão de crédito. Ok, então e, portanto, é isso que eu não conheço a solução. Explica-nos um bocadinho melhor o que é o Pix. O Pix é, a forma mais simples de dizer, é o MBWay brasileiro, só que com esteroides, não é? Aquilo é uma coisa de dimensão. 180 milhões de consumidores. O Pix é um pagamento account to account, portanto é uma transferência conta a conta, é imediata, que é o futuro. Portanto, os pagamentos em real time vão ser o futuro, ou seja, o comerciante faz agora a venda e recebe instantaneamente o que não acontece hoje na sua conta à ordem. O Pix permite isso, é um account to account. Desenvolvido, promovido pelo Banco Central Brasileiro e, portanto, que neste momento é o meio de pagamento maioritário no Brasil. E vocês trouxeram isso para cá? Nós trouxemos para cá, porquê? Porque há muitos brasileiros em Portugal. Claro. Os pagamentos feitos em Portugal com cartões de crédito brasileiros, por exemplo, têm uma comissão muito elevada. Para além disso, o próprio consumidor, o brasileiro, neste caso, ou quem tem um cartão brasileiro, paga uma IOF, portanto, uma taxa elevadíssima. Aqui trouxemos uma solução em que ele faz o pagamento account to account, ou seja, o nosso consumidor em Portugal, portanto, é pago com digamos, com esse meio de pagamento em que o dinheiro é transferido do Brasil para um parceiro que é o Brasabank, colocamos em Portugal uma conta do comerciante em Portugal e, portanto, permitimos para o consumidor não pagar essa taxa tão elevada e para o comerciante também não pagar uma taxa de serviço tão elevada como pagaria com um cartão de crédito. Ou seja, um consumidor que tem muitos brasileiros a fazerem compras no seu estabelecimento, por exemplo, é um meio de pagamento muito, muito atrativo. Ok. Eu queria perguntar, Pedro, posso passar para ti? Não é para comentares nada, calma. Não, senão arranjo aqui maneira de ser despedido. Vocês têm muitas... Já não almoças. Já não almoço, vou direto para casa. Tem muitas marcas, a Unicre, a Rede Unicre, a Unibanco. E como é que vocês conseguem medir o verdadeiro impacto considerando no ambiente digital da notoriedade, engagement e performance desta multiplicidade de opções, marcas, serviços que cada uma delas oferece?
É difícil, mas isso é óbvio que tens as ferramentas de medição normais que vais vendo como é que tu estás a comportar-te em relação ao mercado, mas isso também depois depende muito da eficiência com que elas vão sendo utilizadas e sobretudo com que vão sendo aceitas também pelas pessoas na rua. Agora, o nosso trabalho na área do marketing é obviamente forçar esse reconhecimento, esse awareness e permitir que as pessoas vão conhecendo cada vez mais essas soluções que nós vamos disponibilizando ao mercado, como o Luís estava a muitas destas coisas. A resposta dele politicamente correta. Mas ele é sempre politicamente correto. Mas vocês usam o quê? Dashboards? Que tipo de processos é que vocês usam que podem inspirar as pequenas empresas a conseguir, quando têm a trabalhar, ou uma agência que trabalha vários clientes, também medir várias. Em diferentes marcas em diferentes fases do funil. Olha, nós andamos aqueles mais óbvios, portanto, desde a Marktest, que também continuamos a usar, mas muito o sentir nas redes sociais são para nós hoje muito importante. Também foi uma luta grande nestes últimos anos. A luta é quase interna também, de irmos para as redes sociais e porque é importante e porque é que devemos estar e sentir. São muito ativos no LinkedIn, que é a vossa rede. Sim, nós temos já pequenas marcas. Não é fácil ter 3 marcas. Várias vezes já nos questionamos porque é que precisamos ter 3 marcas. A marca mais forte é a Unibanco, na verdade. A Unic acaba por ser o nome da empresa e, portanto, as 2 marcas comerciais é a Unibanco para os cartões e para particular, para crédito a consumo, e a Rede Unic para a aceitação, para soluções para o negócio. Mas não é fácil ter 3 marcas e de vez em quando vem à baila essa reflexão e a necessidade de as ter ou não ter. Medimos-las com as ferramentas mais triviais, não fazíamos aqui, portanto, desde que falava há bocadinho, desde barómetros, Marktest, coisas do género, mas que nos dá verdadeiramente um bom sentimento se estamos a ser mais ou menos eficazes. Agora temos feito alguma comunicação. São os likes no Instagram. Não são os likes, até que nós não temos isso do ponto de vista KPI. Já agora, para não sermos já apanhados. Não temos KPI. Tu és um early adopter deste podcast. Estou a brincar contigo. Ouço tão bem que não iria nunca dizer. Estou só a apertar contigo. Que nunca iriam dizer que era o número de seguidores ou de likes, etc. Mas sim, o engagement é verdade e sentimos. E conseguimos medir isso, obviamente, numa fase posterior também em termos de leads, reconhecendo que no fim do dia as campanhas que nós fazemos e a notoriedade que nós precisamos é para gerar negócio, e o negócio hoje é muito medido por leads, não é? Que nos chegam, e temos aprendido muito, temos crescido muito nos últimos anos. Temos uma equipa de performance e digital sales que está na nossa área comercial, não no marketing, mas que está muito focado em leads, que trabalhamos muito em conjunto para que as ações que fazemos, os conteúdos que produzimos, está aqui um livro que eu vou já partilhar, não é? Que recebi hoje sobre a CEO, portanto a André e a Ana Ferreira vão receber aqui uma cópia do livro do Frederico já. Trabalhamos muito em conjunto com eles e sempre estamos a medir, e aliás a nossa comissão executiva, a primeira coisa que eu esqueçam lá esse tema da notoriedade, que é muito importante. É os leads. Quantos é que entraram a semana passada? Mas já estamos aqui a aproximar-nos do final do nosso tempo. Mas então vamos começar a falar um bocadinho sobre o futuro e previsões para o futuro. Para onde é que este mercado dos pagamentos, onde é que isto vai tudo dar? Onde é que achas que é a grande inovação no próximo ano, 2 anos? Integrações. Ou seja, integrações é a pedra de toque. O exemplo que o Frederico há bocadinho falava das vendings e das máquinas unattended, ou seja, acho que na faculdade, eu agora também tive 1 ano e meio de ler uma tarefa na Nova, tive lá entretido a fazer um mestrado, não tinha nada para fazer, e muito café, bebi naquelas máquinas com o meu meio de pagamento preferível é Apple Pay. Portanto, tem que gostar de telemóveis e sacar. Portanto, integrações, wallets digitais. Portanto, os vários relatórios apontam para que o crescimento é, obviamente, a digitalização da economia. Portanto, é a migração de pagamentos para um mundo cada vez mais digital, que às vezes já não é necessariamente online, portanto, é físico, mas digital. E, portanto, só para responder no objetivo à tua questão, é onde nós estamos a apostar muito, é integrações. É integrar meios de pagamento em tudo que quiseres, o que mais chama. E ficção científica a nível de chips no corpo e tal. Quando é que isto vem perfeitamente que quando acredito verdadeiramente que a biometria, há bocadinho falávamos, vai funcionar. Ou seja, em breve alguém vai dizer aceita pagamentos com pescador. Sim, desde que o Wi-Fi e essas coisas todas funcionam. Mas já é falado lá fora ou não? Desculpa, não é bem falado, aplicado. Quer dizer, há realidades, não é? Eu não acompanho, sinceramente, infelizmente, às vezes não tenho o tempo que precisava para isso, mas eu vou vendo, e portanto, na Ásia é muito habitual pagar com biometria, não é? Portanto, os modelos em que aproximas a mão e o terminal lê a mão e faz o pagamento, tu associaste, na verdade é um token, a tua mão é um token, portanto, é algo que está associado a um cartão de crédito, tu aproximas a mão e fazes o pagamento dessa forma. Portanto, na Ásia isso é muito frequente. E eu acredito que a nossa capacidade de adoção às vezes não é tão ágil, ou se quisermos o mercado pode não estar tão sequioso desse tipo de inovação, mas vai acontecer. Quem é que vai editar isto? É o consumidor?
Ou é o consumidor que dita sempre isto É tudo? sempre o consumidor. Aliás, nós temos o nosso propósito, tem alguns anos, mas acho que funciona muito bem, que é quando dizemos que juntamos pessoas, empresas e tecnologia para criar experiências de pagamento únicas, que cada vez serão mais transparentes e visíveis, que as melhores experiências de pagamento são aquelas que são invisíveis. Não vale a pena falar do exemplo do Uber, mas é conseguir isto em tudo. Que é, aconteceu, não houve ali nenhuma fricção e o cliente é fiel e é mais fidelizado e cria uma relação emocional com aquele fornecedor, vamos dizer assim. Ok, olha, um dos temas que temos Eu queria só andado... forçar a tua pergunta do tema do futuro. Era o que a pergunta. Não, porque também foi politicamente. Não, assim, respondi. Até com buscadores. Mas quais são um fator? Nos próximos 5 anos, só um fator, dirias que é Open Finance, que é inteligência artificial generativa? É embedded finance, ou seja, é integrações, é tornar os meios de pagamento integrados em tudo o que sejam soluções de pagamento. Acredito verdadeiramente que a inteligência artificial também vai chegar aqui. Aqui há poucos dias tive uma apresentação da Visa sobre o AI Commerce, que é aquelas soluções que eu peço ao meu Era o que eu agente te ia perguntar. para me fazer compras e disse, pá, eu vou viajar, vou comprar recentemente fui à Estónia, à Letónia. Quero comprar um bilhete de aviões para Riga. Um bilhete de avião para Riga. Quero ir nestes dias, quero um preço o mais económico, pá, coloca aquilo ele mostra-me as opções, eu digo ok, ele vai fazer a compra. Eu acredito verdadeiramente isto. Isto é uma solução real que a Visa tem a funcionar. Okay. Quanto tempo é que achas que vai demorar até fazermos isto? Ou seja, ter um agente de inteligência artificial que está a tratar das minhas compras todas e das minhas coisas, das compras para casa, compras de viagens, quando etc. É que vai, já está a acontecer. Se quiseres dizer quando é que vai estar massificado, não consigo dizer, mas diria, como dizia alguém, quer dizer, o ritmo com que chega aqueles números, não é? Quanto tempo demorou a atingir 100 milhões de utilizadores de internet, 100 milhões aquilo é exponencial. Eu diria que em poucos anos, acho que isso vamos ter agentes que permitem perfeitamente fazer esse tipo de experiência. E os desafios de segurança que vocês veem do vosso lado? Sim, são enormes. São tudo a digitalização e os meios de. Eu não sei se a inteligência artificial não está a ser até mais bem usada já por quem está a fazer essas vigarices e, portanto, ia tirar partido disso para fazer malandragem. A malta aí do esquema. Mas sim, é um problema, é algo que nós temos que ter presente, investir também muito em segurança. Nós temos-lo feito. Aliás, dizemos sempre isto porque é um investimento grande o facto de sermos o único aquário nacional certificado PCI DSS ao longo de 5 anos, não é? Fomos certificados uma vez e agora temos aqui uma bandeirinha para usar. Todos os anos somos recertificados. Estão a ver concorrentes, esta dica foi para vocês. Isto é como Não, as empresas. Segurança não é só dizer que se faz, é preciso meter euros naquilo. Não, isto é como as empresas de alarmes. Tipo, compras o alarme, metes ali à porta o coisa e depois já está, dá para sempre. Tens que fazer, é comprar uma placa dessas e compras a placa e está a não, andar. mas é, portanto, a parte de. Não digo isto assim, quase até com uma expressão de alguma preocupação, porque sei que é algo onde os consumidores cada vez mais não deixam de usar as soluções online. Todos nós somos cada vez mais movidos para o online, continuamos a fazer e a preferir meios de pagamento digitais, portanto as wallets, salvo erro, neste momento na Europa são cerca de 50% dos pagamentos online são feitos com wallets e isto vai crescer até ali aos 80%, até 2030, salvo erro, são as previsões, mas portanto isto cria essa preocupação crescente de investir na segurança, muita comunicação, muita informação, que é sempre a melhor forma de combater isto. Sim, porque sempre que aparece um novo método de pagamento aparece uma data de fraudes novas, porque aparecem novas ideias de fraude, não é? Que acabam por surgir, acaba por ser complicado. O que é uma ótima ponto para a pergunta que eu quero fazer. Uma vez estamos para aparecer mais bem no final, que é ontem a Bitcoin atingiu o pico máximo. Também ontem foi o final de uma conferência que houve do Fundo Monetário Internacional. E eu queria te perguntar, e já há naturais repercussões, não é? Sobre o tema da segurança, sobre precisamente de pirataria. Houve um CEO da Ripple que disse mas a Bitcoin é um exagero, não faz sentido nenhum existir, devíamos mudar para outra que era a XRP, não sei qual é melhor, não é a minha área, não sei se ele também domina, mas queria te perguntar neste tema das criptomoedas, como é que vocês estão a navegar e se isso é o futuro ou não? Não é também claramente a minha área. Não são dicas de investimento. Nós quando fizemos aqui uma incursão, porque sabemos que é um tema. Há uns 2 anos avaliámos isso inclusive com um dos nossos parceiros de pagamentos sobre a necessidade de termos aceitação de criptos nas nossas gateways de pagamento. Não sentimos verdadeiramente aquilo que dizia há bocadinho, não queremos ser os primeiros, não temos necessariamente ser os primeiros. Estamos a acompanhar, temos vários parceiros próximos com quem vamos colocando essas questões e vamos aprofundando e sabemos que quando for o tempo vamos avançar para elas. Aliás, como no aceitação de pagamentos account to account, é um bocadinho este tema está próximo,
seja com os parceiros que temos atualmente, seja com outros que vamos para temas específicos, como é esse que é um tema denso, não é um tema fácil. Eu pessoalmente sou zero entendido no assunto, nunca tive, não uso, portanto não sei responder muito objetivamente se vai ter assim uma atração tão grande, mas o que é certo é que nós vamos estar muito bem rodeados e acompanhados, e quando for o tempo, tal como fizemos agora com o Buy Now Pay Later, vamos fazer bem e com segurança. Ok, muito bem. Se calhar encerramos por aqui a nossa conversa. Nós temos ali reserva para o almoço, certo? Importantíssima, é a parte importante. Vocês querem acrescentar algum tema que... Olha, eu se calhar aproveitava só para dar aqui uma nota sobre um assunto que parece de maior relevância e que mais uma vez, de certeza por culpa nossa, não conseguimos passar a mensagem tão bem, que é, nós temos uma solução de conhecimento, acho que vocês até já referiram, eu acho que já pus uma ou duas vezes lá no grupo do WhatsApp, que é o Rede Unique Insights, que é um conjunto de informação que é obtida de forma completamente anónima sobre as transações que são feitas na nossa rede, portanto, que é uma rede que tem cerca de 30% de cota de mercado, todas as transações feitas em Portugal. E isto permite aos negócios tomarem boas decisões. É algo que, juntamente com a inteligência artificial, podem explorar ainda melhor, porque me permitem saber, eu que tenho um negócio, tenho 2 ou 3 restaurantes, onde é que vou abrir o próximo. Eu até acho, estamos a falar de almoçar, não é? Que deve ser na rua de baixo, mas se eu trabalhar esta informação e conseguir perceber que nesta zona onde o número de transações e a transação média é mais elevada e tem crescido mais, é naquela zona oposta exatamente àquela onde eu estava a pensar abrir o meu negócio, se calhar é ali que eu devia ir. O exemplo dos conselhos, tudo o que são eventos, agora vêm os eventos de verão. Saber se organizar as festas, as romarias ou o grande concerto dos Guns N' Roses, etc. Qual é o impacto que aquilo teve verdadeiramente? Quem é que nos visitou? Qual era naquele conselho, qual foi digamos, o consumo médio no período homólogo versus este? Portanto, a informação ser bem usada e está disponível e está acessível. Eu gostava de destacar isto. Eu estou aqui a ver todos os nossos comerciantes podem ter acesso a isso e não exploram bem essa informação. E a inteligência artificial vai-lhes permitir ainda mais cruzar essa E vocês lançam reportes públicos gratuitos? Nós temos reportes públicos e temáticos, fazemos todos os anos, sobre o Black Friday, o Natal, o verão, os concertos. Isso fazemos normalmente e lançamos ao mercado e, portanto, pode ser explorado. Mas depois temos a informação que trabalhamos tipo como uma consultora, portanto um comerciante nosso ou mesmo uma associação que nem é nosso comerciante pode trabalhar connosco sempre de uma forma anónima e conseguir trazer essa informação de verdadeiro valor acrescentado para que as decisões sejam mais bem informadas e possam ser trabalhadas juntamente com outras fontes e usando, volto a sublinhar, a inteligência artificial para isso. Eu estou aqui a ver esta página redunique.pt/insights. É esta, certo? Estou aqui a ver, tem infográficos gratuitos e específicos para o nosso setor, etc. Diga uma coisa, mas eu tenho de ser comerciante da Unique? Se fores comerciante da Unique, tem essa que na área de cliente, que é o home banking para o comerciante, ele tem acesso a ver como é que o setor onde ele está se comporta noutras regiões. Saber que se sou de uma perfumaria, saber que a compra média que eu faço, saberei eu qual é esta, noutras regiões é esta, os meus consumidores são destas origens, noutras regiões são diferentes. Portanto, é uma infografia de setor. O que eu posso ter, e como eu dizia há bocadinho, temos trabalhado com associações, com câmaras municipais, etc., que é trabalharem connosco um projeto de consultoria muito orientado, imagina, para avaliar o impacto de um evento, de uma festa que eu fiz ou de uma decisão que pretendo tomar na minha conselhia para desenvolver uma determinada região. Podemos trabalhar em cima das transações que ocorrem naquele distrito ou naquele concelho e perceber essa informação, como é que ela me pode ajudar a orientar as decisões que eu vou ter que tomar. Eu, como potencial investidor de alguma coisa, quero abrir uma loja de alguma coisa, também posso usar isto para estar a tentar perceber o mercado de determinada zona, não é? Claro, não vale a pena, quer dizer, há informação que está disponível e que é fundamental para tomarmos as melhores decisões. E realmente é uma frente que sinto que há aqui alguma lacuna. Não sei se tem a ver com literacia, se tem a ver com a capacidade só de nossa divulgação, mas por isso eu aproveitava para destacar o Rede Unique Insights. É algo que obviamente favorece muito e é diferenciador relativamente a outros aquários. Nós oferecemos isto aos nossos negócios, aos nossos consumidores, aos nossos clientes e portanto diferencia-nos do ponto de vista de oferta.
Só de completar o que o Luís estava a dizer e pegando na tua pergunta, que já há casos desses que nós vamos fortalecendo, ou seja, de clientes nossos que nos pedem para avaliar 2, 3, 4 cenários dentro de áreas que eles querem, onde vão querendo abrir lojas ou onde têm um interesse negocial, e a partir daqueles 3, 4 cenários que nós lhes colocamos, eles têm uma possibilidade melhor de fazer a opção correta para aquilo que é a sua intenção, ou seja, não lhes é dado uma solução, é-lhes dado a avaliação total daquilo que eles pediram, e de facto esses casos existem e são alguns que também já vamos fazendo, e alguns casos de estudo também que já vamos preparando, de empresas que vêm ter connosco, olha, quero abrir uma loja neste sítio, e qual é que é a análise global daquela área, e a partir daí depois tomam as soluções, tomam a opção que entendem. Muito interessante. Olha, hoje estão em casa, subscrevam o podcast nas plataformas habituais, partilhem as vossas opiniões sobre este episódio do podcast na nossa comunidade no WhatsApp gratuitamente, também é grátis em w.marketingporidiotas.pt, e nós regressamos na próxima semana com mais conteúdos sobre marketing, negócios e tecnologia. Foi um prazer ter-vos por cá. Voltem sempre e até à próxima. Tchau. Tchau. Até à próxima. Marketing Por idiotas.